Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Quinta-feira, dia 4 de abril de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Um bom dia especial para a turma que está acompanhando a gente aí no Facebook. Como bem diz o JR, nessa live de abertura aqui do programa. Lembrando o seguinte, pode dizer, JR? Pode. Claro, o ouvinte é inteligente, já percebeu. Amanhã o debate será inteirinho transmitido aí pelo Facebook. Então anota na sua agenda. Agora é só para você ver essa parte inicial, conhecer os nossos debatedores aqui, ó, Mário. Dá uma voltinha, dá um tchauzinho, gente, para eles. JR. E aí você já sabe também aqui no nosso WhatsApp 968038319. Inclusive para você que está participando com a gente aí pelo Face. Manda o aniversário do seu pastor. Ele faz aniversário hoje, seu pastor ou a sua pastora, escreve pra gente, diz pra gente aqui o nome da igreja, porque aqui no Debate 93, quem comemora a vida do pastor é a ovelha. E ao final a gente ora. Muito bem, a audiência subindo aqui no Facebook, né, Mariana? Olha aí, a audiência subindo. Obrigado para você que está nos acompanhando, você que está assistindo aqui pelo Facebook da 93 FM agora, que vai conectando, vai ligando, vai participando, vai comentando, vai compartilhando essa live de abertura do Debate 93 de hoje. É um privilégio muito grande pra gente receber você aqui, sabe? A gente pode interagir, conversar. Você participa comigo também pelo nosso WhatsApp da 93 FM, 968038319, 968038319. Através do nosso WhatsApp você dá sua opinião também, você expõe alguma coisa, compartilha com a gente algum assunto e assim nós vamos interagindo. É a nossa interatividade que é muito legal aqui na 93 FM. Deixa eu apresentar aqui a nossa mesa. A pastora Nadiege Macário tá do lado de cá, tá olhando aqui pra nossa câmera, tá dando bom dia pros nossos ouvintes também, o querido pastor Paulo Dias. Olha o pastor Paulo Dias aí, também com a gente no programa de hoje, o pastor Osiel Nascimento, nosso maratonista. Sensacional essa turma aqui no nosso Debate 93 de hoje. E aquela ali é a Marcela, que você já conhece e brilha aí nas redes sociais. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Você é muito bem-vindo aqui na 93 FM. Olha aí, minha gente, o ouvinte mandando pra gente aqui os seus temas. As irmãzinhas da minha igreja, além de não fazerem nada, ainda criticam quem faz. Tem isso lá na sua igreja? Conta pra ninguém não, fica só entre nós. Quero saber, fica só entre nós. As irmãzinhas da minha igreja, além de não fazerem nada, criticam quem faz. Você tem essa experiência? Você tá em que lado dessa experiência? Conta pra mim, você tá em que lado dessa experiência? Porque se há quem faça, há quem não faça, né? Tanto a crítica como o trabalho. Quero saber como é que é essa história. E eu sou um desses alvos, eu não aguento mais tanto disse-me-disse e maldade. Meu coração tá aflito, sabe? Como não deixar que isso me desanime e me influencie negativamente? É possível parar só porque as pessoas falam mal da gente? Por outro lado, o que fazer para não me tornar uma delas? Eu quero saber a sua opinião. Pastor Osiel Nascimento, eu quero começar ouvindo a sua opinião e a sua fala no nosso Debate 93 de hoje, pastor. Bom dia. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Infelizmente o assunto, embora seja uma grande realidade, eu digo infelizmente porque não deveria ser assim, mas acontece muito das coisas dessa natureza.
Mas para responder a pergunta logo no final, o que fazer, porque a intenção é essa, já que realmente muitas coisas desse tipo acontecem, eu diria que pode ser uma questão de liderança e também uma questão individual. Eu tenho aprendido, e gosto muito da aula de liderança, que uma equipe ela se torna fraca quando os papéis não estão claros. Então, quando você está numa igreja onde todos sabem o que deve ser feito, qual é o seu papel, você vai minorar, você vai diminuir esses problemas, porque falo diminuir porque acabar é muito difícil, porque estamos lidando com pessoas. Então a questão de liderança eu colocaria um pouco dentro dessa questão de você colocar tudo nos seus papéis. Se você está fazendo algo, você sabe que é a sua função, que aquilo está sendo feito e tem uma ordem, o pastor está na liderança, o departamento, eu acho que dá para minorar, para diminuir essa questão dessa problemática. E uma outra é uma questão individual. Eu estou fazendo para Deus. Eu tenho que aprender isso. E não me importa o que as pessoas falam ou deixam de falar. Infelizmente isso acontece, isso machuca, sim, machuca. Mas eu tenho que aprender que eu estou fazendo para Deus e as pessoas sempre vão ter sempre pessoas convertidas na igreja, estão se convertendo, que são convencidas e outras que não vão nem se converter. Então vão ter que lidar com toda essa problemática. Então é uma questão de liderança para ajudar e uma questão individual. Estou fazendo para Deus e não para homens. Quero ouvir a opinião do pastor Paulo Dias. Pastor, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Muito obrigado, JR, a toda a equipe. Também agradecer um tema, né? Com certeza que esse tema ele é muito atual. É um tema que ocorre, né? Muito bem disse o pastor Osiel, né? E uma das coisas que a gente pode tirar desse texto, desse conflito, né, que esse irmão está passando, eu coloquei uma palavra como foco, né, saber para que nós estamos fazendo, né? Quando a gente sabe para quem nós estamos fazendo, nós temos a possibilidade de entender, né, que muito embora os problemas venham, as coisas vêm, né, como diz muito bem lá em Romanos, capítulo 15, né, a partir do verso 1º, que ele fala assim, ó, o dever de agradar os outros, né? E fala muito bem assim, olha, nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregar as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos, pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Então, se ele está ali bem, está sabendo o foco para quem está fazendo, não é para sua vaidade, não é para que o nome dele seja engrandecido, ele sabe que está fazendo para Cristo. Se os problemas vêm, aí vem a questão da liderança. Pastor, tô legal, tô fazendo isso aqui, tá dentro do meu quadrado, tá dentro do meu quadradinho aqui. Então, ele fica muito bem, em paz com ele mesmo, e mais dizer que isso não ocorre seria tapar o sol com a peneira. Pastora Nadiege Macário, muito bom dia, seja bem-vinda. A sua opinião sobre esse assunto, pastora? Bom dia aos nossos debatedores, ao JR, Marcela, todos que estão aqui, aos nossos queridos ouvintes, bom dia. Bom, essa é uma situação, como já foi colocada aqui, infelizmente muito real. Mas uma coisa que eu me chama muita atenção e eu quero falar para aqueles que estão recebendo críticas, que não parem. Jesus recebeu crítica, os apóstolos receberam críticas, grandes líderes receberam críticas e ninguém parou. O problema é quando a gente se preocupa mais com o que o outro fala do que aquilo que eu verdadeiramente tenho que fazer e realizar na obra do Senhor, para o Senhor, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, eu preciso saber quem eu sou em Jesus, eu preciso saber quem eu sou em Deus e continuar a obra que o Senhor me chamou. Então as críticas elas vão vir, seja por alguém que faça uma crítica maldosa ou até mesmo uma crítica para reformular aquilo que você está fazendo ou tem que repensar. Agora uma coisa, você colocou aqui, querido ouvinte, que tem medo de se influenciar, ser influenciado negativamente por essa crítica. Essa crítica, ela não pode trazer influência sobre a sua vida, porque você até pergunta, será que eu vou me tornar uma dessas pessoas? Não pode, você não pode ter pensamento dúbio, ou seja, pensamento indefinido sobre quem você é em Deus, sobre o seu chamado, pensamentos que trazem dúvidas sobre você mesma. Então se posicione no Senhor. Não olhe, eu costumo falar, não olhe para quem te aplauda,
para a direita, não olhe para a esquerda, para quem te toca a pedra, olhe para Jesus e realize aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Essa é uma crise muito comum na vida eclesiástica, muito comum no trabalho do Senhor, é uma questão real. Existem pessoas que trabalham, existem as pessoas que não trabalham, e porque não trabalham tem tempo para avaliar o trabalho de quem trabalha. Porque quem trabalha mesmo está menos preocupado em analisar e criticar o outro, está preocupado com a sua própria atividade. No entanto, existem também pessoas que estão muito frágeis, estão muito sensíveis, para quem não pode ser feita nenhuma crítica, nenhuma análise, mas me parece que o caminho disso é eu e a pessoa. O que acontece aqui, descrito aqui por essa ouvinte nossa, é que as pessoas estão falando com outras pessoas a respeito de pessoas que não são as outras pessoas que estão ouvindo. Ou seja, a A tá falando de B, mas tá falando de B com C. Não tá falando de B com B. Não tá indo a pessoa dizendo assim, olha, eu acho que você poderia melhorar nisso aqui, o trabalho vai ficar melhor. Esse é um dado. O outro dado é que tem gente que acha que é chefe. Nasceu para ser chefe. Devia ser índio. Devia ser índio. Que índio é que tem chefe. Mas tem gente que acha que consegue resolver tudo. Ela canta melhor do que aquela pessoa, ele dirige melhor a reunião do que aquela pessoa, aquela faz isso assim. Tem gente que acha que faz isso, a pessoa não cabe nela. Então, este é um problema. Falar com alguém sobre um outro alguém e achar que consegue realizar e resolver tudo. Eu quero agradecer a sua palavra sobre esse assunto, ouvinte, encorajar você a continuar compartilhando conosco aqui a sua opinião sobre o nosso tema através do nosso WhatsApp e também através da nossa live que se encerra agora, mas ela ficará publicada aqui, você vai poder assistir essa parte inicial e exatamente ali na nossa live de abertura do debate de hoje, você pode continuar apresentando a sua opinião, a sua fala aqui no nosso programa de hoje. Que Deus te abençoe. Um abraço para quem está no Face acompanhando a gente. Daqui a pouquinho tem o Instagram, tá bom? Vamos lá. Pastores queridos, eu quero continuar ouvindo a opinião de vocês, dando bom dia para o pastor Tiago da Fé, que já está aqui conosco no nosso estúdio. Daqui a pouquinho ele fala sobre esse tema também. Bênçãos, é uma coisa, né? Eu espero talvez não ser mal interpretado, né? A gente sabe que a gente vai falando para muitas pessoas e a gente toma também aqui como um culto doméstico, né? Como um culto doméstico. E existem algumas coisas no interior de cada pessoa, né? Eu falo assim, que às vezes você tem que estar muito bem resolvido com você mesmo. A igreja não é um lugar para que a gente possa deixar aflorar, né, as nossas mazelas, né, as nossas frustrações, porque às vezes a gente lidar com algumas pessoas que às vezes não, sei lá, está frustrado porque não passou nisso ou não foi aquilo e a vida não proporcionou isso, né? Aí tem na igreja um cargo de chefia, né? Está à frente de pessoas. Aí ela coloca ali toda a sua frustração, porque eu tenho que ser isso, vocês têm que fazer porque eu mando, numa pseudo-autoridade. Então, né, é esse cuidado para que isso não venha aflorar, que realmente nós sejamos luz, que nós sejamos um exemplo de Cristo, né, que o estar à frente de pessoas, quando a gente está muito bem resolvido, isso, assim, tem muita gente que fala assim, cara, o dia que eu for pastor, eu quero ser um pastor. Às vezes, tantas pessoas, né? Gente, às vezes cerca na igreja e fala assim, pastor, a melhor oração que eu ouço na igreja é do pastor, porque a oração do pastor é a oração mais forte. Muitas pessoas entendem assim, mas quando nós tiramos essa questão de deusezinhos de cada um de nós e deixamos que Cristo, ele cresça e que a gente, de verdade, diminua, a gente anda em harmonia um com o outro, que acho que é a base da palavra. As irmãzinhas que criticam e não fazem nada, segundo o próprio comentário da nossa irmã aqui, eu quero dizer o seguinte, a crítica, ela é positiva ou negativa depois do resultado de quem foi criticado. Eu não posso dizer, não, minha intenção foi criticar positivamente, eu falei, isso não é para acabar não. A reação da pessoa que determina se uma crítica é positiva ou negativa. Então temos que tomar muito cuidado naquilo que a gente fale. Porque realmente tem pessoas que falam sem pensar, dizem até que é positivo e verdadeiro. Uma irmã chegou para mim e falou assim, não, pastor, eu sou muito verdadeira. Eu falo logo. Eu falei, por isso que a Bíblia deixa claro que o amor está acima da verdade. Porque, primeiro, o amor não mente. Ele usa esse instrumento verdade. A verdade é sim ou não, certo ou errado, gosto ou não gosto, gordo, magro, feio, bonito. É muito seco. Agora, o amor usa a verdade, não esconde a verdade
mas fala de uma forma que não fere, com o objetivo de mudar a vida da pessoa. Então, essas pessoas que criticam, infelizmente, estão causando mal. Agora, eu torno a falar, a inteligência emocional, ela vai nos permitir aprender a lidar com os nossos sentimentos e aprender também que os outros são diferentes. Então, a pessoa que está sendo criticada, embora tenha recebido negativamente, aprenda. Vai lá para Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerte, tudo mesmo. Primeiro, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, eu estou fazendo para o Senhor, meu foco é esse, é glorificar o Senhor. Independente do que fizerem comigo, eu vou manter o meu foco, sabendo que aqueles que criticam, aqueles errados, vão ser também penalizados pelo Senhor. Pastor Tiago da Fé, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia a todos da mesa, bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes. Veio uma passagem na minha mente, enquanto os irmãos estavam falando, sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó estava sentado na beira do caminho, e quando começou a ouvir um monte de coisa acontecendo ali ao redor, ele perguntou: quem é que está passando? Foi, Jesus está passando aqui nesse lugar. Primeira coisa que ele fez foi tomar uma atitude de sair da onde ele estava, se colocar de pé e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira reação daqueles que seguiam a Jesus foi o quê? Cala a boca, fica quieto, para. Então eu queria só encarar esse tema com um outro ponto de vista. Os irmãos falaram muito bem sobre essas situações, só que se a pessoa também ela se deixar abater por tudo que se levantam contra ela, ela nunca vai conquistar nada. E lembrando que aquele cego, ele só conquistou a sua vitória, a sua bênção, justamente porque ele não ouviu aqueles que seguiam a Jesus. Não era qualquer um, não. Era os que seguiam a Jesus, eram aqueles que queriam cura, que queriam libertação, queriam bênção, que estavam ouvindo a palavra de Cristo todo dia, que estavam ouvindo ensinamentos de amor, ensinamento de vitória, mas eles mesmos que estavam ouvindo aquilo dali, mandaram aquele homem calar a boca. Porque toda vez, querido, você que me escuta, nós que estamos aqui na mesa, toda vez que a gente se levanta para conquistar algo novo, para planejar algo novo, para fazer a obra, para até num trabalho, para tentar fazer algo diferente, é normal. E acontece. Se levantam barreiras, se levantam adversidades. E se nós ficarmos aqui olhando só para a dificuldade, porque a Bíblia fala que se os seus olhos forem bons, teu corpo andará em luz. Se seus olhos forem maus, teu corpo andará em trevas. Então, se eu olhar negativamente para tudo que acontece ao meu redor, eu nunca vou encontrar luz, eu nunca vou ter vitória. Então, seguindo esse exemplo, eu grito mais alto, porque é isso que vai me trazer a vitória. Não é a opinião, claro, crítica construtiva, elas são aceitas, mas crítica por crítica, eu sigo em frente. É a melhor decisão que eu tenho a tomar. A gente só não pode ter um tipo de atitude, é receber a crítica, olhar para aquele que criticou, reclamar dele e sair também criticando a atitude dele, a atitude de outros, porque a crítica em si, ela passa a ser uma fofoca, porque eu recebi uma crítica do pastor, daí a pouco eu tô passando aquela crítica que foi recebida do pastor para outro e para outro. Eu não gostei, então, eu não gostei. Então, isso é uma erva daninha que a gente precisa arrancar. Agora, a gente precisa também, quando alguém falar conosco de algo que seja em relação à liderança de uma outra pessoa, aquilo que foi feito, é importante que a gente fale para essa pessoa que nos falou o seguinte: amado, amada, fale para ele, fale para ela. Ela precisa ouvir, não eu. Porque a gente precisa cortar esse tipo de coisa, porque às vezes a própria crítica, na verdade, lá no fundo é um desejo de destruir a imagem do outro. E aí você não quer destruir, mas diz para uma pessoa. E essa pessoa, quem disse sabe que aquela pessoa que recebeu aquela fala daquele líder vai passar para uma outra de uma forma já distorcida, porque aquela outra pessoa talvez não goste daquele líder. Então, o que nós precisamos fazer é cortar o mal pela raiz. Se você ouviu alguém criticando uma outra pessoa, corte ali mesmo. Se falou mal de uma pessoa para você, corte ali. Porque se você parar de ouvir, as pessoas vão parar de falar. Vocês estão exigindo demais. Eu acho que vocês estão exigindo demais. A pessoa vai parar de falar. Onde é que você se viu? Pelo menos para de falar contigo. Entendeu? A palavra da pastora é muito importante.
não haverá fofoca Exato. se não existir quem escute. Mas eu quero ser bastante franco com os meus irmãos. Acho muito difícil não existir. Tá certo? Eu chamo isso de um milagre, mas aí tem que ser um milagre. Hiper. Porque sempre acontece. Se tem joio, vocês disseram aí. Se tem joio no meio do trigo, o joio é que escuta. O joio é que fala. O trigo pode ouvir de vez em quando? Acho que escuta. O trigo pode falar de vez em quando? Acho que o trigo também fala. Então, assim, eu não consigo, olhando para ver quem fala e quem escuta, para dizer se aquilo é joio, se aquilo é trigo. O trigo é que tem que ser trigo. Porque se o trigo for trigo, o joio não aguenta ficar. O joio não vai aguentar ficar. Mas é exatamente isso. E as pessoas que ficam assim na expectativa de mudar o joio, olha, se Jesus diz que trigo é trigo e joio é joio, se você acha que se ele diz que trigo é trigo e joio é joio, a questão é que a gente não sabe. Ele não sabe quem é joio. A gente não tem que dar ouvidos. E uma grande questão também, acho que a gente se colocar como mediador. Se você chegou e ouviu, não é, até que aquilo seja resolvido, vamos lá, chama fulano de tal, eu posso servir como mediador, a gente vai chegar aqui, se o irmão confiou tanto em mim, para que pudesse trazer isso, eu me coloco como mediador para que o irmão chegue e fale, né? Porque as coisas vão indo e elas vão se multiplicando, e à medida que elas vão se multiplicando e a gente não coloca algo para que isso possa cessar, e quando essa atitude, ela não se torna uma atitude corriqueira, mas se torna uma atitude normal, não é assim, pô, acho que eu não vou falar não, porque isso aqui vai terminar dessa forma, com alguém mediando, e eu não quero me expor, isso acaba... Ou então chega pra você e fala assim, não, na verdade eu ouvi assim. dizer, falaram pra mim, porque a pessoa, ela fala, ela joga o veneno, mas ela não quer entrar e beber desse veneno. Tem e pagar o preço, né? Tem uma frase... Uma decisão, isso acaba. Tem uma frase no Facebook que fala, uma frase que eu vi no Facebook que fala o seguinte, é fácil sair da igreja por causa da fofoca, o ruim e o difícil mesmo é sair da roda da fofoca quando ela acontece. E isso chamou a atenção assim de uma forma tremenda para esse tema aqui. E um outro exemplo que eu queria tomar é o seguinte, ali Adão e Eva, eles estavam no paraíso, né? Eles não estavam no deserto. Geralmente o crente fala que está no deserto, não está passando dificuldade, estou no deserto, né? Tô numa prova. Eles estavam no paraíso e eles foram envolvidos por palavras, por situações tragas por uma serpente naquele meio daquele paraíso onde que eles tinham tudo. Tem vezes que nós temos tudo que nós queremos, estamos com a nossa vida indo bem, mas nós somos influenciados por aquilo que falam à nossa volta. E por essa influência é que nós acabamos desandando o negócio, que foi o caso que aconteceu com Adão e Eva. Eles estavam no paraíso, estava tudo indo bem, falavam com Deus como a gente está conversando aqui, e por um determinado momento foi parar para ouvir aquilo que se falaram. Não, mas Deus não falou assim, Deus falou de outra maneira, mas não é bem assim e tal. E com a falta de sabedoria, de discernir o que estava acontecendo à sua volta, fez com que eles caíssem. Eu acho que, como igreja, primeiro de tudo, a gente tem que ter consciência de qual é o nosso papel dentro da sociedade e o nosso papel para com o nosso irmão. Primeiro de tudo, é necessário ter uma conscientização nossa de como igreja, o que vai sair da minha boca, como vai atingir a vida do irmão, como vai atingir a outra do irmão, para que eu possa até vigiar antes de falar qualquer outro tipo. Talvez até o irmão esteja errado, esteja até fazendo alguma coisa errada, mas eu tenho que saber conduzir aquilo da melhor maneira possível. Aí, aproveitando que você colocou, Adão e Eva estavam no paraíso. Jesus, e no paraíso eles foram derrotados ali, né? Infelizmente. Mas Jesus estava no deserto, e no deserto ele foi vitorioso. Então não é o lugar que nós estamos, é a postura que nós tomamos quando realmente pessoas chegam até nós. Seja de forma A ou de forma B, mas nós temos que tomar a postura, porque nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus, o que nós estamos fazendo. Eu acredito que mesmo que um número de pessoas fofoqueiras, vamos dizer assim, sejam menores na igreja, fazem muito barulho. Talvez o verbo, já que eu concordo contigo, JR, que é muito difícil a situação, a gente devia conjugar um verbo quase pouquíssimo usado, que é o verbo despiorar. Despiorar. Gostei. Ou seja, você, antes de melhorar, você para de piorar. Então, despiorar. Então, você se torna uma coisa assim, menos pior. Você para de fazer. É igual você está no fundo do poço. A pessoa fala assim, eu estou no fundo do poço. Mas o fundo do poço não tem fundo.
Quanto mais você cava, você vai ficar mais fundo ainda. Então, quer sair do fundo do poço? Primeira coisa é parar de cavar. Para de cavar. Então, despiora. Então, por que despiorou? Parei de fazer isso aí. A situação está assim. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Quando a pessoa tem piolho e ela deixa de ter, ela ficou como? Despiolhada. Despiolhada. Ah, isso que eu fiquei pensando aqui. Eu falei assim, como é que é a pessoa que usava aquela touca? O pastor Paulo não usava isso. Não, máquina zero alta. Neucídio, usou? Zero alta, tem isso? Tiago, usou, Tiago? Zero alta, zero baixo. Já usei. O Tiago é novo, o Tiago não usou isso. O Tiago não usou aquela fralda que não era descartável. Como é que chama aquela fralda que não era descartável? De pano? Aquela fralda de pano. Pra lavar aquele negócio depois de... Hein? Ouvinte, Muita nil. vou falar sem dizer nada, hein? Lavar aquela fralda depois de... É terrível, né? Tadinha da mamãezinha, Mamãe passou um sufoco, rapaz. Essa mãe de vários filhos. Minha primeira filha. Já não usou mais? Já usou. No início, tem 25 anos. O senhor é... A minha primeira usou bem. A minha tem 34. Também? Então usou Olha, bem. Mas depois apareceu eu aqui querendo implicar só com o Tiago, viu, Tiago? Você saiu do negócio, os outros dois se entregaram rápido. 11h30 aqui na 93 FM. Veja, pelo que eu compreendo da fala dos meus queridos, ilustres e amados debatedores, este é um problema recorrente que estará aqui na nossa mesa, na nossa pauta, que está aí na sua casa, ouvinte, que está em tudo quanto é lugar, onde tem gente. A igreja é um lugar onde tem gente. Por isso as pessoas falam. Não falam porque é da igreja, falam porque é gente. Tem gente assim no trabalho? Fala pra mim. Vai dizer que não tem. Na escola, na universidade, gente ali que trabalha ali ou se encontra pra brincar na academia. Vai dizer que não tem. Então, isso é uma característica humana. Que a gente luta contra ela porque ela é carne. E a única forma de vencer a carne é através do Espírito. Exato. Então, se não existir a ação do Espírito Santo, não teremos vitória sobre a nossa carne. E este é um tipo de marca característica da carne. Isso vale para quem está na igreja e vale para quem ainda não está na igreja. Então, aquela ilusão de que naquela igreja ninguém fala nada a respeito de ninguém, eu acho que é mais característica de uma pessoa desinformada. E para muita gente, eu vou dizer o seguinte, melhor é ser desinformado, hein? Porque o desinformado é que não foi informado da fofoca. E acho que esse é o melhor lugar. A pastora disse aqui que se não tiver quem ouça, não haverá quem fale. Então, com essa frase de impacto, que não é minha, é da pastora Nadiege, que usou aquela fralda para a primeira filha dela, eu fecho essa primeira etapa do nosso debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, essa é a 93, são 11h32 aqui na 93 FM. Marcela Bastos. Hoje mais cedo esteve aqui na caravana com o Cid Gonçalves, a Ana Paula. E chegou o resultado, Ana Paula. O Senhor tocou no coração de pessoas para ajudar a sua vida. E nós estamos aqui para dizer, a gente começa com a sua xará. A Ana Paula de Santa Cruz está doando glifage, AAS e vai ajudar com material para você fazer o bolo. A Maria Aparecida, lá do Meier, está doando a bicicleta ergométrica. A Marta, que é massoterapeuta de Anchieta, está oferecendo massagens para poder te ajudar na drenagem. A Glória Maria está doando civastatina e losartana. O Carlos Augusto, lá de Oswaldo Cruz, vai doar 2 caixas de glifage e losartana. A Mara, de Bom Sucesso, vai doar o AAS, o glifage, a losartana e a civastatina. O Luiz, de Guapimirim, está doando uma quantia em dinheiro. O Michael, do Jacarezinho, também doa uma quantia em dinheiro. A Solange, de Niterói, está doando uma bicicleta ergométrica também. E a Maria Clarinda oferece serviços de costuras a partir do mês que vem, Ana Paula. Que Deus te abençoe. O telefone ainda está aberto para doações, é 3891-9348. Pode ligar que a Ana Paula ainda está aqui. Se o Senhor tocar no seu coração, ajude a Ana Paula. Boa palavra, Marcela Bastos, boa palavra. São 11h34 aqui na 93 FM.
Estamos juntos no Debate 93. Olha, minha gente, fiquei até mais aliviado agora. Fiquei, porque aqui a nossa ouvinte, que eu não sei o nome, ela tá me dizendo aqui, JR, eu usei fralda de pano na minha filha de 1 ano e 9 meses. E ainda uso. Ó. Hoje é muito mais simples e fácil. Ela hoje só usa para dormir, mas elas são práticas, são higiênicas, econômicas e ecológicas. E ela manda aqui, ó, fotinha aqui para vocês acompanharem. É de pano, são coloridas, bonitinho, né? Colorido, arrumadinho, né? E ela tem uma filhinha, então a filhinha dela tá se esbaldando aqui nessa fralda que na verdade é aquela, né, pastora? A fralda de sempre. Retrô. É a fralda de retrô, mas as que usava para matar piolho eram brancas. Sim. Mas aí não era só fralda, toalha também. Mas tem que ser branco. Depende, se a pessoa tem o cabelo louro, o piolho é louro. Não, o piolho é louro? Sim, senhor. Pode, eu tenho certeza do que eu estou falando. Isso é profundo demais, gente. Pera aí. Eu já passei por isso. Não, pera aí, Marcelo. Não. Oi, J.R. Vargas. Lêndia é uma coisa. Lêndia é uma coisa. Não sei nem se o nome é assim. E lêndia você também não tira assim no pente fino só, você tem que tirar na mão, né, pastor? Tem que deixar. Depende. J.R., olha do só. número de lêndias. Eu fui uma menina que tinha, acho que um sangue doce pra piolho, para desespero Mas da minha mãe, toda entendeu? Criança na escola, E tinha não muito tem jeito, cabelo, pode ser escolar, B ou C, sofria. tem uma hora que vai pegar um piolho. Tem Veja, jeito. você falou Pode que nem o de piolho, lembrar, porque você a minha mãe falou que ficava o com piolho raiva. de pessoa loura Como eu sofri. é louro também? É, de verdade. Não, tudo bem, tô dizendo o seguinte, que a pastora, que é loura, não falou nada. É sinal de que talvez ela não seja loura. Não, peraí. As minhas filhas eram loiras. Ela não devia ter o sangue bom pra piolho que nem mas eu eu não tive. lembro, na verdade. Mas eu lembro das minhas filhas. Eu não me lembro, claro, não me lembro. Eu sofri, mas as eu minhas lembro. filhas, que eram loiras, realmente Não é isso, loiro, o pastor? piolho É era clarinho. Se confunde ali, o bicho é esperto. Além Um de camaleão. Ouvintes Esse falando. animal Consegui aí. ver o cabelo do meu piolho. gente, esse Piolho albino. Outro dizendo, ele é clarinho, sim. O piolho é louro. Marcela era uma menina piolenta. Ô, gente, colabora comigo aí. Eu tinha muito piolho russo. Gente. Sim, é mais claro. Tô lendo só ouvintes, tá? O meu filho, que era loiro, era claro. O moreno era. O piolho era pretinho. Não é louro, não. É branco. É isso aí que seja, loura. A gente tá falando que é louro. Cabelo, quando Marcela, claro, você cabelo não é a mais única. claro, A minha irmã era um quartel de piolho. Deixa eu explicar aqui, porque senão o pessoal vai achar que eu tinha piolho o ano Na inteiro. Não cidade, é assim. olha, Era uma época. Era um, né? aqui o ouvinte. Naquela época. Na cidade não se encontra mais essas fraldas com facilidade. Aqui para mim era soldado, general, capitão e por aí vai. Ouvinte, eu sou loira e o piolho era loiro sim. Minha mãe quase não conseguia ver. Exatamente. Então aqui os nossos ouvintes estão realmente reafirmando uma coisa que eu não tinha a menor ideia. Pois é. Porque Debate com os cabelinhos pretos eu nunca imaginei que eu o me piolho lembro era louro, bem. que o piolho Nossa. acompanhava a cor e a pessoa ruiva. Sabe por quê? Eu não sei, a gente pode eu fazer uma nunca vi, pesquisa. mas Os eu nossos acredito ouvintes que seja são meio ruivos. ruivinho também. O piolho Marcela que Bastos você tinha. é cultura. Sabe o que acontece? piolho? Deixa eu até explicar. Não, olha só, já tá resolvido achar que eu era piolenta. Eu tinha um cabelo Você falou que era. extremamente grande. Era muito As grande meu minhas filhas cabelo. também. E era cheio. Né, assim, né? Farto. E aí, o que acontece? Gente, se alguém ouvinte com matou piolho a passasse charada. perto, pulava assim, entendeu? Era um negócio. E eu me lembro que foi muito traumático. Ó, tô abrindo o coração, né? Que a minha mãe ficava chateada, mas muito chateada, quando eu chegasse com piolho em casa. Então, assim, ela passava aquele pente fino assim, com vontade. Porque ela não conseguia ver o Mas raio do tem uma piolho. forma Entendi. mais prática para tirar essas lendiazinhas, sabe?
Você pega um creme de cabelo, joga com vinagre um pouquinho num pote e num cabelo molhado da criança... Coloca sal também, não? Não é salada. Porque o Só vinagre deixa o piolho tonto. E o creme do cabelo, ele faz com que o piolho escorregue. Então, no momento que você faz isso no cabelo, passou o pente fino, sai tudinho... Sai ali na hora. Mas piolho não tem mais Não hoje. sabia assim. Não, hoje em dia eles Não, hoje em dia tem remédio que a criança toma. Hoje em dia você sabia que tem... Olha, o pessoal... Tem um lugar aí que não sei como é que chama, se é casa. Eu li no outro dia uma reportagem sobre isso. Que a mãe leva a criança lá, eles tratam tiram piolho, limpam a cabeça da criança. Então raspa lá o cabelo, né? Não. Ouvinte, compartilha comigo, tadinho. O que é? Que foi, JR? Ele tá rindo. Meu Deus do céu. Que foi, tem que abrir o Instagram, Marcela. É o seguinte, JR, minha mãe raspou minha cabeça, não conseguiu cuidar. E eu ia dizer, quando eu estava me preparando para falar isso, entrou mais uma imagem que ela enviou, que por isso que eu não consegui me controlar. Mas eu ia dizer que eu também, eu passei por isso. Mamãe mandou raspar minha cabeça, eu me escondi debaixo da mesa e tal. Aí ela manda essa foto de menininha que, você imagina, essa criança ficou careca porque a mãe não deu conta, de raspar, de cuidar. Gente. Bom, muito bem, esse assunto já foi, porque tem gente dando remédio, receita de remédio, mas não para, vocês estão, quem está acompanhando aqui, porque as não para de pessoas chegar. que têm filhos, as crianças sabem que esse negócio é um caos quando dá no colégio. Aliás, o vinagre... Você sabe que tem que avisar, né? No colégio, quando uma criança tá com piolho, ela tem que avisar a escola. Tem um nome agora técnico, né? Como é o nome do... Eu ia te perguntar isso. Qual o nome da pessoa que tá com piolho? Na minha época era piolho mesmo. Agora tem as coisas que são mais assim. Fala um popular que todo mundo entende, piolho. Já nós vamos avisar aqui, vai dar essa notícia. Os ouvintes vão mandar aí, eles tem um nome, mas daqui a pouco quando eu cabelão, chegar ali, eu olha aí, o pessoal ali. Tá cheio de história, fumo de rolo, isso é um negócio não, isso aí esquisito, não, hein? Pelo amor de Deus. Tem gente que faz isso, o cabelo não volta mais, tem hein? gente que sobreviveu, ó, pastor Paulo aí, o cabelo não volta mais. Hoje a tecnologia avançou. Pediculose. Pediculose, viu? Pediculose. Falei que tinha um nome. Mas o nome é muito difícil, gente. Piolho é melhor. Em resumo, piolho. É a fase do piolho. Muito bem. Então. Isso tem a ver com o assunto que nós vamos discutir aqui agora? Você trouxe esse tema? Nem sei por que entramos 11 horas e 41 minutos da 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Olha só, 10 minutos de atividade física todo dia, acredita? É o suficiente para diminuir em 85% a chance de você se tornar incapacitado por causa de uma artrite, aquela, né? Artrite que dá lá no final da vida. Essa descoberta aí foi feita pelos... tem gente que tem no fim da vida, tem gente que tem no início, um pouquinho, né? Por pesquisadores da Universidade de Northwestern, lá nos Estados Unidos. Esse aí mesmo que você ouviu. Não vou repetir. De acordo aí com os cientistas, a estimativa... Perdão, nem cientista. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, aqui no Brasil, cerca de 3 milhões de brasileiros sofrem com o problema da artrite. E quem sofre de artrite diz que as dores são terríveis. E aí a gente pergunta, o quanto cuidar do corpo, que é o templo do espírito, é importante para a nossa vida espiritual? E fazendo um paralelo da atividade física com preparo espiritual, quanto do seu tempo diário você tira para exercitar a sua força espiritual? Muito bem, quero começar ouvindo o pastor Tiago sobre esse assunto, a sua opinião, pastor. Então, o exercício, como é recomendado aqui, né? A gente já faz uma comparação porque a igreja, ela é praticamente a nossa academia da nossa fé. E a igreja, como academia da nossa fé, como toda academia, ainda mais para mim, né, que sou meio gordinho, né? Cheguei um pouquinho atrasado aqui, já cheguei meio ofegante. Então, a academia sempre no início, você tem umas dificuldades, teu corpo sente, teu corpo dá uma dor aqui, uma dor ali, e que se você não insistir, se você desistir, você nunca vai obter um resultado. E é exatamente isso que nos ensina essa comparação aqui para a nossa vida espiritual. Que o exercício da nossa vida espiritual é super importante para nós nos prepararmos para problemas futuros. Porque o texto aqui diz sobre uma situação de 10 minutos de atividade física já nos deixa aí com 85% de chance
de não ter. Ou seja, de você não ter esse problema no futuro. Ou seja, então exatamente a mesma coisa na nossa vida espiritual. Se eu hoje tenho a minha vida espiritual, se eu consigo exercitar a minha vida espiritual de uma maneira regular, exercitar como? Sabendo da minha responsabilidade como cristão, de estar orando, de estar buscando, de estar clamando, de estar sempre, independente das adversidades, me colocando na posição de cristão, eu vou evitar inúmeros problemas futuros. É isso que realmente nos ensina essa comparação. E aí, queridos debatedores, antes de ouvi-los, eu quero mandar um bom dia para quem está acompanhando a gente pelo Instagram. Estamos agora com a nossa live no Instagram da 93 FM, Rádio 93 FM. Ali você vai encontrar o nosso Instagram já sinalizado ali de que nós estamos aqui com uma live, estamos transmitindo ao vivo diretamente aqui do estúdio da 93 FM. Estamos aqui no querido bairro Imperial de São Cristóvão. Pastora. Olha, primeiro é importante a gente falar o que é artrite, né? Artrite é inflamação nas articulações, porque às vezes a pessoa não sabe o que é isso. Então a gente vai voltar para a parte da saúde mesmo, né? Na minha família eu tenho médicos e um deles reumatologista. Reumatologista. Ele é isso mesmo. E eu concordo com a senhora. Ele é isso mesmo. Consegui. Então, e ela, como é tia, a gente está sempre o tempo todo com ela, uma das coisas que ela fala é realmente isso, exercício. E o povo brasileiro, infelizmente, é muito preguiçoso para se exercitar. Ele não quer andar. Ele não anda 5 metros. Então, a questão é não só o exercício, mas a questão da alimentação. A gente come muita gordura, gente. Come muita coisa que não é para comer, que faz mal para o organismo. E como foi falado aqui, comparado com o templo do Espírito Santo, a gente precisa tratar do nosso corpo, porque como eu faço com o meu corpo físico, eu também vou fazer com o meu corpo espiritual, por incrível que pareça. É uma comparação que parece chula, mas não é. Porque se eu não cuido da minha saúde para viver o dia a dia, com a minha família, com o meu trabalho, com as minhas coisas, quando eu falo cuidar da saúde, fazer o mínimo, que aqui está falando, 10 minutos, né? Que é muito pouco. Eu preciso também, da mesma forma, cuidar da minha vida espiritual. Senão eu vou ter dores e inflamações nas minhas articulações espirituais. Ou seja, eu não vou conseguir caminhar com o ministério, com aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso fazer bem, me alimentar, me fortalecer para que eu esteja verdadeiramente equipada, não só fisicamente, mas espiritualmente. Olha, então, gente, vamos cuidar da saúde, Pastor gente. Paulo, eu quero ouvir o senhor sobre esse assunto, mas eu tenho a impressão que a pastora exagerou quando disse que o brasileiro não anda. Eu acho que o brasileiro anda. O brasileiro andar, acho que o brasileiro anda. Correr para academia, o Thiago já falou aqui, o pastor Thiago. O pastor Thiago já falou que ele paga a academia para que alguém faça. Foi o que eu entendi. Ele paga um trimestre antecipado e fala assim: olha, alguém pode ir no meu lugar? Ele escala da vida de alguém. Ele escala um líder da igreja dele, fala pro camarada assim: ó, pode ir lá no meu lugar, coloca lá na ficha, lá, tô aqui pelo pastor Thiago. Aí, pronto, tá resolvido. Pastor Paulo, mas quando a gente faz a associação, que é o nosso grande ponto aqui, né, com a vida espiritual, e dizendo aqui que as pessoas que não cuidam, elas podem também não estar cuidando da sua vida espiritual, que é o templo do Espírito Santo. Se não cuida do templo, o que está cuidando da sua vida espiritual? É verdade. Fazendo essa analogia, né? A gente tem que cuidar mesmo, né? Fazer um check-up, o médico falou: garoto, se continuar nesse garoto, mais ou menos, né? Garoto, ele falou assim, né? Ele falou pro senhor? Falou. Ele é bem mais velho que eu, um pouquinho só. Aí eu falei assim: olha, se não cuidar, você não vai ter vida para muito tempo, não. Gordura na fígado, isso, aquilo, outro. A gente, pelo susto, a gente vai caminhando, a gente vê que a melhor coisa que a gente tem a fazer é cuidar, né? Cuidar do presente que Deus nos deu, do corpo que Deus nos deu. Agora, quanto ao corpo espiritual, quanto à nossa espiritualidade com Deus, eu gostaria de fazer uma homenagem aqui às crianças. Eu posso? Ué, já tá. O senhor pediu para fazer, como é que eu vou dizer não pro senhor? O senhor manda aqui. Não, manda não. Vamos lá.
uma canção infantil muito linda que falava assim, né? Eu olhou pro Thiago por causa de Leia quê? a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. É a pauta da nossa Eu vida. lembro da letra, a música que eu não identifiquei. Pastor, Nossa pastor. E sabe, se a isso gente aí. viver isso, sabe, a gente vai crescer. Acho que o tema tá meio, tá tudo aqui meio englobado, né? tudo englobado. A gente, essa questão, se a gente está bem espiritualmente, as críticas virão, as coisas vão vir, mas a gente está bem com Deus, a gente vai passando, né? E a gente cresce, a gente vai entendendo o outro, a gente vendo que o outro é gente, que nós vivemos no meio de uma sociedade, né? Que também não somos perfeitos. Pastores. Eu estou só preocupado aqui com a questão da atividade física, se é só realmente atividade física, porque há uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é tudo aquilo que a gente faz, andou um pouquinho para lá e para cá, a gente vai para a igreja, em volta da igreja, eu vim aqui para a rádio, daqui deixei meu carro ali, isso é atividade física. Exercício já é algo mais sistematizado, aquilo que você faz com movimento que são executados de maneira ordenada. O foco é o exercício, O Marcelo. foco é o exercício, então. Então, entendamos que é o exercício. Por isso que a pastora falou muito bem que não eu ia anda. até falar. Nesse Depois que ele sentido, falou, não há. justamente. Então, há diferença entre atividade física e exercício. O foco aqui é um exercício físico. Então, isso é muito importante. Agora, traçando o paralelo, é muito parecido. Você precisa perder peso. Primeira coisa, procurar um médico. Não faça nada. Essa orientação de 10 minutos de exercício físico já é um ganho assim extraordinário. Porque qualquer exercício físico vai fazer bem. Agora, eu fui ao médico e descobri que eu estava com 18 quilos de gordura a mais. Estava com obesidade grau 1. E olha que eu estava com apenas 96 quilos, mas eu estava com pouca massa magra. Descobri que eu estava com pouco, aquilo que precisava de bom estava com pouco e muita gordura. É o chamado falso magro. Eu tenho um grande amigo que é muito magro, foi para o médico e você está com excesso de gordura. Então, quando você vai ao médico, você percebe que você precisa equilibrar isso. Agora, quanto ao ponto espiritual, você vai estudar a palavra. Você procura um pastor, procura uma liderança para você se orientar como fazer. Um exemplo. Vou ministrar uma aula domingo sobre fundamento da autoridade. Os fundamentos. Aí tem um pastor, vem cá. E aquele assassino, aquele camarada que foi bandido, que esse também é autoridade vem de Deus. Peraí, eu estou falando de fundamento. Calma. Vamos aprender o fundamento, a base da autoridade, para depois chegar nesse assunto. Então você procura um pastor, procura uma liderança, alguém que entende você, como é que eu faço para estudar a palavra do Senhor? Porque o que acontece muitas vezes, como diz lá em Hebreus 5,12, tem gente que já devia ser mestre pelo tempo decorrido, ou seja, não exercitam a parte espiritual. Aí chegam lá na frente, já era para ser mestre, e tem que começar aqueles... No jardim de infância. No jardim de infância. Isso mostra que tanto para o corpo, eu preciso de exercício físico, eu preciso de atividade física, eu preciso de investir no meu corpo, como também na parte espiritual. Que não precisa ser uma coisa rápida, de qualquer maneira, o tempo todo, para me cansar. Eu vou gradativamente, o tempo vai passando, mas eu vou me exercitando. Sistematizada. Aí eu também não fico com artrite espiritual. Eu pegar um gancho aqui que o JR falou, e que eu pago a academia para minha esposa. Confessa, Márcio, confessa. Não, eu realmente estou precisando fazer uns exercícios. Minha esposa faz todo dia de manhã. Eu, assim, não consigo acompanhá-la, mas eu quero pegar esse gancho para botar um pouquinho de fogo no debate do seguinte. Fazendo um paralelo com a nossa vida espiritual. Por exemplo, eu não posso pagar a academia para o outro ir. Né? Porque isso não vai ter influência nenhuma no meu corpo. Eu vou continuar com os mesmos problemas, vou no médico, ele vai continuar me dando uma chamada para me fazer outra coisa e tal. Não tem como outra pessoa fazer por mim. Na vida espiritual é a mesma coisa. E o que nós mais vemos em nosso meio são pessoas que estão praticamente querendo que outras exerçam a atividade espiritual por ela. Então, hoje, o que tem de pessoas que estão... Eu estou generalizando, não. Estou colocando até numa posição que talvez algum dia da minha vida eu também já estive. No momento que é para você fazer o exercício, no momento que é para você exercer a tua fé,
como o pastor falou aqui, no momento que é para você ler a Bíblia, no momento que é você estudar, no momento que é para você dominar a palavra e não ficar comendo da boca das outras pessoas, porque aí você vai seguir a tua direção de acordo com o que os outros falam, não de acordo com aquilo que você entende. Se você não entende nada, com certeza você não conseguiu ler nada, com certeza você não vai conseguir fazer um exercício certo, né? Então eu só queria chamar a atenção para isso, referente a essa coisa. Nós temos que fazer um exercício espiritual, nós não deixarmos para os outros fazerem. Vejam, quando você vai numa academia, você tem lá um teste lá, uma avaliação. Como é que tá isso, como é que tá aquilo, tal, o cara é encurtado, tem braço forte, perna fraca, enfim, vai lá o esquema lá. Você vai no médico, o cara pede 500 exames, você vai lá e faz os 500 exames, diz, você tá com muita massa, tá com pouca massa, a gordura tá aqui e tal. Tem uma análise. Quanto à vida espiritual, a gente tem algumas dificuldades. Primeiro que o teste é prático. O pastor disse, coloca a sua fé em prática. Pratica o exercício, pratica a sua fé. Como é que a gente sabe que a pessoa está praticando ou não? Quem sabe é ela. Ela sabe, e Deus sabe. Ela sabe se ela está praticando, se ela está não sei o quê. Então a gente tem ali alguns elementos, mas talvez a gente precisasse de um pouco mais de elementos. Que a gente pudesse ter uma avaliação sincera, verdadeira, um teste. Vamos supor que seja um teste escrito, onde a pessoa tem que responder lá, quem foi Adão? Adão era marido de quem? E algumas coisas básicas, você diz, mas isso é muito fácil, é tranquilo, mas tem gente que não sabe. Esse conhecimento é importante? É importante? Essa base bíblica, como é que a gente averigua, afere, como é que a gente observa isso? Não é a prova escrita, é uma prova oral, é o acompanhamento, é o discipulado, que isso tudo é lindo com 10 pessoas, 5 pessoas. Quando você passa disso aí, não, eu consigo controlar, eu converso com todo mundo e tal. Quando passa disso aí, a vida é dinâmica, gente. Não precisa ter pé no chão, franqueza para poder admitir que isso não é fácil. O acompanhamento é fundamental. Por isso tem igreja que tem a estrutura, vai montando, todo mundo está ali na atividade. Mas se um desse líder falhar no seu acompanhamento, a avaliação fica equivocada. Veja como isso não é uma coisa tão simples assim. Você falou de discipulado, me chama a atenção que eu estou mudando muita coisa lá na igreja quanto ao discipulado, que a gente tem a impressão que discipulado para quem chegou na igreja agora. Mas, na verdade, o discipulado ele é feito no decorrer de toda a vida cristã. E eu tenho procurado fazer um controle maior de quais membros fazem quais cursos na igreja. Por exemplo, o curso Conhecendo Mais a Igreja, o Doutrina da Igreja, o que nós pregamos, o que nós acreditamos. E eu estou sistematizando de uma forma que eu perceba que todo membro passe por aquilo. Chegou alguém novo, tem que passar por esse curso também. Outro curso, Conhecendo Mais a Bíblia. Nós temos certos assuntos sobre são importantes, foco naquilo ali. Eu começo a catalogar quais são os membros que estão participando. E nesses cursos tem perguntas, tem feedback. Aí você começa a aferir de uma forma não totalizada, mas um pouco melhor, quem está participando de o quê e como está, pelo menos ali na média, o nível da nossa igreja de conhecimento bíblico, conhecimento daquilo básico que todo cristão tem que saber, e incentivando também a aprofundar o máximo possível. É que quando a gente está falando aqui, nós estamos no rádio, nós estamos falando para milhares e milhares de pessoas. Verdade. O quanto de conhecimento tem essas pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora? E não estou falando se entrou na igreja há 1 ano, então ela tem pouco. Não, tem gente que está há 30 anos. Sim. Tem gente que está na igreja desde 1519, usou fralda de pano. Tá na igreja, usou fralda de pano, tá na igreja e não sabe nada. Entendeu? Tem ali o conhecimento básico, nunca foi. A pessoa nunca foi. Se a pessoa tem um determinado tempo de igreja, ela não é de ir à escola bíblica, ela tem uma lacuna na vida dela. Sim, muito que não é ocupada por vídeo no YouTube, isso é para os mais novos. Não é, isso não é ocupado. Assistir um vídeo não quer dizer que teve um aprendizado total. É parte do aprendizado, uma ferramenta extraordinária. Meu Deus do céu, como o rádio aqui, a internet, televisão, uma revista, um livro, são muito importantes. Agora, é essa troca de buscar ali, de conversar com a pessoa para poder desenvolver, identificar assim, olha, você está com um problema de gordura, você está com um problema de falta de conhecimento doutrinário. Falta a você um conhecimento sobre oração. Falta a você um conhecimento sobre música, adoração. Você vai identificando ali os pontos e vai criando essa dinâmica para falar assim, olha, precisamos evoluir aqui, evoluir ali, mas não sei se todos estão dispostos a se submeter a isso. Uma série de exercícios, porque quando você chega numa academia, se identifica, como você bem falou,
os problemas e se passa a série de exercícios segundo os problemas que você precisa resolver. Na parte espiritual, que já é na prática, a gente se identifica esses problemas ou soluções através dos frutos que cada uma pessoa tem. Então, por exemplo, a árvore ela se conhece pelos frutos, né? Então, se uma pessoa ela tem a sua vida espiritual ativa, obviamente você vai ver ela dentro da igreja, como sociedade, ela apresentando os frutos que ela tem, que são as virtudes do Espírito Santo e tudo mais. E agora, a partir do momento que se falta uma coisa aqui e outra ali, cabe às pessoas que estão acompanhando, a gente que está de perto, sabe, que realmente dependendo da estrutura é um pouco mais difícil ou um pouco mais fácil, né? Cabe-se a igreja se preocupar com isso e de ver o que está faltando e ali orientar aquela série de exercícios que seria na academia, orientar espiritualmente. Olha, tá faltando para você fazer isso aqui, ir por esse caminho e tal. Então, também cabe a disciplina, que é acima de tudo. Pergunto aos queridos irmãos, no paralelo que vocês estabeleceram aqui na proposta que a Marcela nos fez como tema aqui. Na academia você pode ter professores, como se eu soubesse o ambiente da academia, né? Mas temos ali o personal. Entendeu? A figura do personal. Ele é o cara que cuida de você durante aquele período que você está ali, dá o exercício, dá o acompanhamento. Olha, faz aquele, agora vão naquele lá, aparelho. Aí pega peso, agora vão naquele outro aparelho. Equilibra o negócio para não ficar difícil demais. Com o tempo vai ampliando, vai aumentando, aumenta o peso. É quem vai dizer para você, tá bom o peso, tá muita coisa. Esse acompanhamento em academia, pensando que você tem um personal, é uma coisa que talvez não seja muito viável na aplicação disso em relação à igreja. Discipulador, né? Não é? Sim. Esse cara vai discipular essa pessoa a vida toda? Não. Ok? É isso que eu tô falando. Esse acompanhamento, porque na academia é o tempo todo que o cara estiver lá. Só que o cara vai 1 hora, ele vai embora. O discipulado cristão, ele é muito mais contínuo. Você tem ligação, você tem preocupação, você tem uma dúvida, você tem questionamento. Então você tem que estabelecer ali uma série de ações que vão ser colocadas. Então, por isso que eu falei, o discipulado é o mais próximo que nós temos disso. Sim. O professor da academia é o cara que está ali, entendeu? Ele está ali, você chama ele, tira dúvida, mas ele não está ali com você somente. Aí você tem um professor, você tem um líder, uma pessoa que está ali, está dando orientação, está ajudando, está interagindo, está podendo trazer alguma dinâmica ali e tudo mais. Mas aí você sai disso para dizer assim, como é que a gente faz isso aqui na igreja? Então você prepara o personal, o professor, mas o aluno não vai. Tá igual alguém que a gente ouviu aqui à mesa. Entendeu? A pessoa tá lá, a academia, a pessoa não vai. Se a pessoa não for à academia, se ela não tiver disposta a seguir as orientações do personal, do professor da escola, pro professor da academia, não vai adiantar, porque ela não vai estar, a pessoa não vai estar submissa àquilo ali. O crescimento que está se esperando com aquela atividade física não acontecerá. Então depende também do aluno. Tem que ter disciplina. O aluno que chega na disciplina e diz assim, ó, eu vou aprender. É o que para estudar, pastor? O Evangelho de Marcos? Quanto tempo? 1 semana é pouco. É muito para mim. Eu vou estudar hoje. Aí, JR, talvez o aluno não se preocupe em querer, mas olha, nós temos na igreja lideranças, nós temos na igreja ministério de louvor, nós temos na igreja professores de crianças, professores de escola bíblica dominical, professor de GC, seja o que for. Essas pessoas, principalmente, elas precisam já passar por uma escola, por um treinamento. Então, essa cultura de estudar na igreja tem que vir da direção da igreja, dos pastores, da liderança. Então, se a pessoa se converteu, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de uma classe. Na nossa igreja chama Start. Então, ela fica ali um tempo tendo o Start, o início, estudando a Bíblia, e dali ela vai para outros estudos. Então, todo o Ministério de Louvor, por exemplo, precisava passar por um estudo, por uma escola, né? O líder precisava passar por uma escola para que ele possa incentivar outros também a passar pela escola. Pastor Ziel já disse como funciona a igreja dele. A pastora gostou e disse como funciona a igreja dela para ser igual para todos. Pastor Paulo, como é que funciona a sua igreja? Olha, também incentivando aos cursos, incentivando para que as pessoas se aprimorem, para que possa também ter o que dar para outras pessoas também. Dessa forma. Pastor Tiago, como é que funciona a sua igreja? Bom, eu sou um pastor que aposta em visita. Eu gosto de visitar. Seja meu membro, seja não meu membro, eu gosto de visitar e trazer
É bom. Eu escutei o seu pensamento. Não, todo mundo. Eu Tem escutei lanche. o pensamento do JR. Tem lanchinho. Graças a Deus que isso é uma rádio, não é Mas o uma pensamento televisão. veio com Olha o gestos. Instagram ali, ó. Gesto, expressão corporal. É. Eu percebi. O pensamento veio com expressão corporal, né? Você veja bem. Vai lá, pastor Tiago, conta aí. Não, aí só para encerrar, na visita. eu acho que o papel importante da igreja, seja com os novos, com aqueles que já estão, com aqueles que já saíram. Eu, infelizmente, sinto muita falta das pessoas que, por um momento, se afastaram, aí a igreja não se dá conta desses que se afastaram. Então, a gente gosta de apostar na visita e, claro, dentro da igreja o acompanhamento, o estudo, certinho, mas a visita, para mim, é fundamental. Muito bem, quero agradecer aqui os nossos queridos ilustres debatedores, a fala de cada um dentro desse assunto, os comentários aqui sobre a academia continuam e eu transfiro aqui uma pergunta para quem nos trouxe o tema. Eu acho que os debatedores estão de acordo comigo. Marcelo, o ouvinte está perguntando se cristão pode fazer zumba. O que é zumba? Aquela dança bem... Então, Zumba é um, né? Fala, pastora, quer falar? Pode. Zumba é um estilo de exercício físico que tem com músicas específicas, com um professor específico dessa categoria. Até agora não falou nada. Mas eu quero saber o que é zumba. Não, uma dança com professor específico, com música específica. Uma música hispana, geralmente é uma música hispana. Às vezes não, pastor. Aí dependendo da zumba. Às vezes não, por quê? Crise na academia. Não, é porque a minha filha é professora de zumba e ela é crente e trabalha no Ministério da Igreja tranquilamente. Então, por isso que eu tô falando. A música com hispano, né? Com hispano. Só que, por exemplo, dentro de 45 minutos de aula, você pode ter 4 músicas que não é hispana, que é música ou brasileira ou americana. Mas geralmente é esse estilo, entendeu? A Zumba é isso, aquele movimento. Zumba é um programa de fitness inspirado principalmente pela dança latina, criado na Colômbia, pelo coreógrafo. Eu tô impressionado que o pastor tirou isso do nada. Tirou da palma da mão. Estava aqui na minha mão. A gente fala hispana justamente por causa da língua hispana, né? Mas é isso aí. É exatamente isso. É. Eu quero saber se pode. O ouvinte tá perguntando, pode? Pode. Ué, por que Pode. não? Pode isso, JR? É o que eu perguntei. Pode. Tudo sem muito exagero pode. E depende muito, né? Às vezes você... Olha só, posso falar? Eu nem sou debatedora, meu. Claro que pode falar. Se for uma pergunta para você. Você ainda me colocou falar. no... Eu acho que depende, por exemplo, a pastora falou aqui que a filha dela é uma moça cristã da Zumba e tem a questão da canção escolhe hispana. as músicas muito bem. Uma vez tem eu que fui escolher. fazer uma aula dessa. Tem que escolher. E quando eu cheguei lá, as músicas não eram escolhidas. E começou a tocar. Os uma ouvintes música... no Instagram estão dizendo que toca funk. Os ouvintes vão entender. Então, os ouvintes Vou estão dizer falando qual que era a toca música que funk. estava tocando lá. Os ouvintes são inteligentes. Tava tocando aquela música que fala das formas geométricas. Que forma uma forma geométrica. Entendeu? Sim. Né? Deu pra entender. Tem quadrado, retângulo. A música era do quadrado. Eu falei, não vou fazer isso. Não vou. Porque eu não vou encher a minha mente e não vou colocar o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para poder dançar uma questão dessa, por mais que possa haver uma queima de calorias. Agora, essa foi uma Queima decisão caloria minha. e de repente queima também na pessoa no futuro E aí dela. eu acho que vai depender como a filha da pastora é uma moça cristã, escolhe as exatamente. canções. Não vamos Pô, particularizar mesmo mais o ritmo. assunto, não vou deixar Isso. ninguém falar mais sobre o assunto, vocês estão falando demais. É meio-dia e traz o 7. assunto, depois fecha o Meio-dia e 7. Eu tenho que encerrar o programa, não deixo não. Tem que encerrar o programa. O Alexandre já está aqui de pé, ele veio do Polo Norte. veio do Polo Norte, que eu tá tô aqui daqui no olhando estúdio da onde ele da Agenda veio. 93 FM. Marcelo, então quer dizer, o que você está falando é que muitas vezes a música mal escolhida, e os ouvintes estão me dizendo aqui pelo Instagram que tem funk, etc., que são músicas inadequadas para que um cristão participe. Não são todos, a pastora está falando que a filha dela faz e tal, quer dizer, se o professor está ali, maravilha, vida que segue. Agora, do contrário, é bom ter cuidado, e você disse a palavra, para não encher a minha mente e meu Pra não coração encher a minha mente com e uma meu música coração. que vai É isso distanciar. Muito bem, olha, falou muito bem, Marcelo, tá de parabéns, hein? Aí a Trouxe escolha aí, é sua. hein? Definição, trouxe tudo aí, o que significa, de onde vem a música, realmente é isso aí. Olha aí, ó. Vou falar. Hoje tem reunião? Tem.
Tem reunião de Cartier locutores. entrou aqui no nosso Marcinha estúdio Cartier 93. chegou, Vai olha lá ao lado da Marcela Bastos, vem cá, Marcela. Marcela, vem Ao lado cá, da Marcela. Marcela Bastos. Então vamos Tá esticar, aparecendo no ué. Instagram. Vamos esticar, olha aí, ó. Vai esticar, ó. O Alexandre tá aqui. É o quê? Reverendo. Sábado tem as amigas. Sábado agora Olha, tem as gente, amigas? Claro, sim, tem as senhor. Vai ser a que horas? Será? Você não sabe? 3 da tarde. Eu tô falando pra vocês falarem. E vocês têm convidadas? Claro. Quem serão as convidadas? Neste sábado, a pastora Marisângela Rocha É brava, hein? É brava. Marisângela. e a Rocha. Eveline Ventura. O Márcio O passa tema, quer sufoco saber ali qual com a tema? Marisângela. É muito brava com ele. Falar de money. Dinheiro? É. Aí a Márcia chamou a Márcia por causa disso? A Rosângela por causa disso? Márcia vai me emprestar um Você dinheiro. chamou a Rosângela porque o assunto é dinheiro. A Marisângela. Então, a Marisângela, porque o assunto é dinheiro. Não é. Olha, não me coloque em encrenca. Ela já estava Não, marcada. o Márcio conversou com você. De certa forma. O marido dela. Vamos encerrar o programa, gente. Vamos lá. Vamos dar parabéns então aqui rapidinho. Pastor José Sampaio, da Igreja Evangélica Crescendo no Poder de Deus em Niterói. Pastor Mauro Florentino, da Assembleia de Deus, da Travessa Morsa, em Belfor Roxo. Pastor Luiz Carlos dos Santos, da Assembleia de Deus Ministério Fé em Mesquita. Pastor Uzias Brito, da Assembleia de Deus Fonte da Vida em Auma. Pastor Luiz Andrade, da Assembleia de Deus da Vila Zenite, em Austin. Pastor Samuel, da Assembleia de Deus de Vila Nova, em Magé. Pastora Aderleide Costa, da Assembleia de Deus Missão e Vida, em Austin. Pastora Isaura Souto, da Igreja Cristã da Bênção Mundial, lá em Campo Grande. O pastor Antônio Pereira, da Igreja Evangélica Caminho, Verdade e Vida, em Mesquita. E o pastor Rogério José da Silva, Terceira Igreja Batista em Santo Aleixo. Manda um abraço para nossa ouvinte Terezinha, cuja filha chama-se Marcela e quer conhecer a Marcela da 93 Terezinha, FM. traz a Marcela para me conhecer, para me dar um beijo, me dar um abraço bem forte que eu gosto. Traz um bolinho, um bolo de fubá, Não uma broa de precisa, milho. não precisa Não, não, para Terezinha. outras pessoas que estão pras outras- é porque eventualmente. eu não sou fã de bolo, mas você não Muito pode bem. me dar um Pastora Nadiege, muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe. Sempre bom estar com a querida irmã. Obrigada, JR. Obrigada, Marcela, a rádio, maravilhosos. Eu quero deixar um recadinho aqui para os homens, né? Os homens de Niterói, nos arredores de Niterói. Hoje, às 20 horas, na Lagoinha Niterói, tem culto dos homens. O título lá para os homens, a nomenclatura que eles usam lá é Homem ao Máximo. Então, você é homem, vai lá e seja abençoado. Querido pastor Paulo Dias, obrigado, um abraço, meu irmãozão. Eu que agradeço, Papai do Céu continue abençoando a todos os debatedores, um beijão para a igreja lá em Morro do Céu, que Deus continue abençoando a vida e também a vida do nosso pastor Edmilson. Pastor Oziel, obrigado, meu querido pastor Oziel Nascimento. Semana do Espírito Santo começa domingo, dia 7 até dia 15. São 9 dias abençoados. Então, você é o nosso convidado lá na ADEC, Assembleia de Deus de Queimados. Pastor Tiago da Fé, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Obrigado aos debatedores, os ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Muito bem, quem for receber a visita do pastor Tiago já entendeu aqui as mensagens subliminares, né? As palavras não ditas. Muito bem, obrigado pela sua companhia. Vamos orar juntos, pastor Oziel vai orar conosco. Vamos apresentar aqui os nossos queridos debatedores diante de Deus em oração, a nossa gratidão a Deus pela sua vida, querido debatedor. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. A gente faz isso todo dia. E hoje nós vamos lembrar aqui do nosso querido Cícero, que é funcionário do nosso grupo. Nós temos orado pela sua completa e absoluta recuperação em nome de Jesus Cristo. Vamos orar também pelo nosso querido companheiro Gilberto Ribeiro, como grande comunicador da 93 FM aqui, que também está dodói, está precisando das nossas orações. Nós vamos interceder pela sua vida. Nós vamos orar também por todos aqueles que nos acompanham. Temos orado aqui pelo Rio, temos orado por Brumadinho, temos orado por Suzano, temos orado por Moçambique. São tantos assuntos pelos quais nós precisamos orar, que a única coisa que não pode é não orar. Então nós vamos orar juntos agora, pastor Oziel, vamos orar. Amado Deus, dono das nossas vidas, glorificamos o teu nome pelo privilégio de poder falar com o Senhor e ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Obrigado
por tudo que tem acontecido durante esse momento do debate, até mesmo antes, e aquilo que o Senhor vai fazer no transcorrer desse dia abençoado. Obrigado ao Senhor também pela vida das pessoas que estão fazendo aniversário hoje, nossos pastores queridos que já foram citados, que lutam nesta grande obra que é a obra do Senhor. Pedimos pelo coração enlutado, as pessoas estão passando por dificuldades, estão enfermos. Nós lembramos também dessas pessoas com carinho, porque o Senhor diz que Tu és socorro bem presente na hora da angústia, em especial pela vida do Cícero e a sua plena recuperação, bem como também o Gilberto Ribeiro. Seja abençoado pelo Senhor, tendo aquilo que ele mais deseja, que é a saúde plena e completa. Quero te louvar pela liderança desta rádio, que continue sempre firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, entendendo que o trabalho não é vão no Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, pela certeza de que o Senhor está nos ouvindo, com as mãos estendidas, com os ouvidos atentos, e está pronto a nos abençoar. Obrigado por tudo, ó Deus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.